Náutico! Vai passar por sufoco, claro, por toda a campanha que o Náutico fez. Eu queria, primeiro que você falasse, o que essa primeira fase, né, vocês acabam levando para a fase seguinte, porque a gente sabe que o jogo é importante, a gente vai falar sobre ele, mas o que fica, assim, realmente de aprendizado ou de coisas, de balanço que tu leva dessa primeira fase para uma competição que começa agora, que é uma competição que vale demais, é um outro campeonato para o Náutico. Boa tarde. Realmente, eu acho que o principal aspecto que você frisou é que é um outro campeonato para o Náutico. Agora, nós trazemos dessa última fase, principalmente momentos decisivos que serão importantíssimos. Nós tivemos inúmeros momentos onde a tabela, onde o oponente, a dificuldade do jogo ser dentro ou fora de casa, nos trouxe um aspecto de decisão, né? E nós criamos esse aspecto de decisão. Esse grupo era muito cobrado quando aqui chegamos, que na hora de decidir, na hora de pisar dentro do G8, por exemplo, o grupo titubeava, o grupo claudicava. E nós construímos isso, falei aqui em uma entrevista, construímos isso mentalmente com os atletas de uma forma muito reta, sem rodeios. Nós precisamos decidir, nós precisamos nos tornar decisivos. Nós estamos titubeando nesses momentos. Então a gente tratava isso de uma forma muito clara. A gente acredita muito nessa estratégia, né, de tornar a dificuldade algo real, você saber que ela existe, você saber que precisa transpor ela. Para nós, ela nos torna maior do que realmente é. Para nós, a partir do momento que você fala do problema, é uma ideia quase que freudiana, né? A partir do momento que você fala do problema, você tem mais capacidade de absorvê-lo e começar a resolver. Realmente foi baseado nisso que a gente conquistou esse poder de decisão muito grande. Então, todas as decisões que a gente teve, momentos muito pesados, interna e externamente, a gente passou a ser diferente, a gente passou a conquistar, a ter prazer, a saber conquistar. Isso tudo foi trabalhado jogo após jogo, a gente falando, nós estamos começando a gostar de decidir. Eu acho que isso foi, para essa segunda fase, o grande ganho que a gente teve na primeira fase. Fora todos os outros aspectos de consistência tática e técnica que a gente acabou desenvolvendo. A técnica está muito correlacionada ao desenvolvimento individual de cada atleta, que é notório e perceptível que todos evoluíram de uma forma, para muitos, inclusive, inesperada. Guilherme, você fala muito dessa questão do gostar de decidir, e é uma fase que traz muito isso. Agora, e você também falou, eu acho que na penúltima coletiva que eu tive aqui, enfim, não recordo, em relação a terminar essa primeira fase sem perder, que era um dos objetivos, vocês tinham colocado isso como meta também, né, mas que o principal dessa primeira fase já tinha sido alcançado, que era a classificação. Agora eu te pergunto, com base nisso tudo, o quanto é que você está preocupado em terminar ali nas cabeças, falo pela questão da logística dessa segunda fase. Tu se preocupa com a logística da segunda fase, em disputar jogos em sequências, assim, em sequência alternadas, tipo casa fora, ou sei lá, ou não? Ou isso é indiferente para vocês nesse momento da competição? Olha, baseado no nosso retrospecto dentro da própria competição com relação a ser mandante ou não, nós somos o melhor visitante, o segundo melhor mandante, então não vejo por que a gente se preocupar com a forma que vai ser desenvolvido. Os mandos serão 3 para um lado, 3 para o outro, vamos fazer 3 jogos em casa, 3 jogos fora. A sequência deles não me preocupa muito, né? Acho muito importante ter esse dado de ser um dos melhores visitantes, momentaneamente o melhor visitante, espero terminar assim a competição, e eu acho que esse dado vai nos fortalecer muito para a segunda etapa. Eu acho que inclusive todos os nossos adversários, que ainda não estão definidos, mas vão respeitar muito isso, vão levar muito isso em consideração, e a gente tem que levar isso como algo muito positivo e não para um lado negativo. Mas sim, gostaríamos de terminar na segunda colocação, não por esse motivo, porque é sempre melhor ser melhor.
né? Sempre melhor terminar ganhando. Ganhar é sempre bom, sempre bom. Não importa o quanto esteja valendo esse jogo para as pessoas. Para nós, a vitória é a única coisa. Tem outro ponto também, né? Como é um jogo que vocês já chegam com uma certa tranquilidade, apesar de querer realmente essa vice-liderança, ser o melhor, mas tem jogadores pendurados, a gente sabe que os cartões eram agora, enfim. Como é que fica essa questão de pensamento de poupar atletas? Vai acabar poupando mesmo atletas? Porque vocês sempre surpreendem nas escalações. E tem uma figura em especial, o volante Samuel. Né? Se ele seria titular no lugar do Igor, o Igor seria poupado, já pensa sobre isso? E o que falar dele, Guilherme? Sim, nós estamos pensando em algumas funções, dar mais minutagem para alguns atletas. Temos atletas com um cartão que podem ser utilizados tanto como titulares, tanto como suplentes nesse jogo. Né? Existem vários pontos que nós analisamos para tomar a decisão do último momento, né? Da escalação para jogo. Um dos pontos ele é técnico, dessa questão da competição, da questão do número de cartões, quem está com 2 cartões, quem está com 3 naturalmente não joga, o risco que a gente corre ou não corre com esses atletas, a questão da minutagem, que eu acho fundamental. O Ellerson está tendo uma oportunidade que para nós acabou sendo muito positiva, né? Você entrar com os 2 goleiros com um nível de jogo muito bom para uma fase final, onde tudo pode ocorrer, é natural, né? A gente pode ter o Muriel, por exemplo, em todos os jogos, assim como pode ocorrer 3 cartões, pode ocorrer alguma escoriação, algum problema, e o Ellerson está sendo beneficiado nesse último momento. Seria naturalmente por nós, mas também foi pela circunstância específica do Muriel. E com relação aos outros atletas, principalmente o Samuel, que foi o atleta perguntado, vejo o Samuel muito preparado, gostaria muito de vê-lo. Sempre mencionei isso, já tem umas 2 semanas que eu menciono isso. O Samuel vem entrando 15, 20, o máximo que ele entrou foi 25 minutos, se eu não me engano. E todas as vezes ele não comprometeu, pelo contrário. Ele foi uma surpresa muito positiva, vem sendo uma surpresa muito positiva, dia a dia, num nível muito alto. É um jovem, e isso a gente tem que entender, as pessoas têm que entender, o torcedor tem que entender, tem que apoiar, que é fundamental. Mas eu não tenho muita dúvida do Samuel também não. Falei aqui do Anderson e ocorreu aquilo que a gente imaginava, não é porque a gente é adivinho, não, é porque realmente a gente tem a experiência suficiente, trabalha no atleta com o dia a dia. Vejo Samuel muito parecido com o Igor, uma capacidade muito grande de marcação, espero que ele consiga desenvolver tão bem quanto ele vem desenvolvendo, se for com 25, 30 minutos, mas principalmente se a gente conseguir ver ele com 70, 80, 90 minutos. Tirando de lado essa questão de que para o Náutico é um jogo que não vale muita coisa, a gente sabe que vale um bocado, e vai enfrentar um adversário que vai jogar a vida, né? O quanto que para vocês, como é que isso muda o aspecto de preparação, Guilherme? O quanto de atenção e de pedido nessas mexidas também do Náutico se faz para um jogo como esse, porque é um adversário que está dando uma cartada final ali, a gente pode falar na competição, o quanto ficar atento e jogar em casa, né? Jogar com a torcida que está muito motivada, está bastante animada com essa campanha do Náutico. Então, o quanto de preparação assim foi diferente para esse jogo contra o Ituano, vocês já classificados, claro. Olha, sinceramente, diferença não teve praticamente nenhuma. Mas é mental também. Sim, justo. Do dia a dia, praticamente nenhuma. Com relação aos aspectos mentais, o que foi tocado com os atletas foi sim, nós mantermos o padrão que a gente vem tendo. Eu vi alguns comentários, eu acompanho tudo que se ocorre. Eu comento muito pouco em rede social, mas eu acompanho muito o que ocorre. E alguns comentários com relação ao jogo de São Bernardo. Muitas pessoas falam, pô, foi um jogo moroso. A ótica, muitas vezes, ela não é a realidade. Então, a gente trabalha com a realidade, com números, né? Fatos. O achismo, para mim, ele não serve para nada, sinceramente. Foi o terceiro melhor jogo fisicamente da nossa equipe na temporada. Foi o jogo de São Bernardo. Isso já demonstra o nível de entrega que a gente está num jogo que, para muitos,
talvez não valia nada. Para nós, a demonstração de valer alguma coisa é essa. Então eu não acho que vai ser diferente contra o Ituano, como foi contra o São Bernardo, mas sim, a gente vai enfrentar um time que precisa ganhar. Mas eu não vejo muita diferença da nossa imposição de jogo, mesmo eles precisando ganhar o jogo, não. Pelo contrário, eu vejo a gente impondo o jogo, eu vejo a gente permanecendo mais tempo em posse no campo do adversário, como vem sendo. Nós temos 65% do tempo de bola rolando no campo dos adversários. Eu não vejo algo muito fora daquilo que a gente vem produzindo, até porque os atletas que vão entrar, que têm menos minutagem principalmente, estão tendo uma grande oportunidade de falar, eu estou aqui, eu tenho uma capacidade de talvez substituir ou ser titular, porque não tem cadeira cativa para ninguém, eles sabem muito bem, e vai ser, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para muitos. E para ser sincero, eu espero muito que a torcida chegue bem. É um momento um pouco mais tranquilo, nós temos que ser realistas também com relação a isso. Não vai ter a tensão dos 6 jogos, mas vai ter uma coisa que o torcedor pode ter certeza que eu acho que mudou também a vida do torcedor do Náutico. Vai ter entrega, vai ter uma dedicação, vai ter um jogo bom. Eu não tenho dúvida, porque o jogo da dedicação que a gente faz torna esse jogo bom, torna esse jogo relativamente até dramático, esse jogo que visualmente parece arriscado, mas as pessoas estão vendo, baseado nos nossos números defensivos principalmente, e claro, da execução dos atletas, que o jogo não é tão arriscado assim. Na verdade, a gente deixa o adversário muito longe do nosso gol. Então eu espero sim que o torcedor compareça para que a gente possa iniciar essa tão famosa energia do acesso, que no começo foi muito questionado, e eu acho que hoje está todo mundo gostando, todo mundo abraçando, e eu espero que seja assim até o final e a gente conquistar o nosso objetivo principal, que é ir para a final também. Tropical FM. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Náutico de Coração, um programa dedicado à torcida do Clube Náutico Capibaribe. Náutico de Coração.